Moisés foi um dos personagens mais conhecidos e importantes de toda a Bíblia, mesmo aqueles que não têm muita intimidade com este livro, ou nunca leu alguma de suas histórias contidas nos primeiros livros do Antigo Testamento, sabem quem foi esse homem e conhecem as coisas que ele fez. Foi através de Moisés que Deus enviou as 10 pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho, e conduziu os hebreus por 40 anos no deserto, os alimentando com pão que caia do céu, e sempre protegendo do calor do dia, e do frio da noite. Foi ele também que recebeu a tábua com os 10 mandamentos e criou as leis cerimoniais e civis para o povo de Israel. Além disso, ele foi o autor dos livros de Êxodo, Números e Deuteronômio. Nos conhecemos Moisés pelos filmes seriados e desenhos, mas hoje eu vou te mostrar 6 fatos interessantes sobre esse poderoso líder do povo judeu que você provavelmente não conhecia. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo todos os dias. Eu tenho colocado mensagens de fé e fatos interessantes para te ajudar na caminhada de luz e fazer você se questionar. Então venha caminhar comigo. Ok. Vamos lá. Número 1. O primeiro fato: a lepra de Moisés. A Bíblia nos mostra que certa vez Miriam, irmã de Moisés, se levantou contra ele, e por isso ela ficou leprosa por 7 dias. Todos que assistiram ao filme ou à novela, Os 10 Mandamentos, sabem disso, porém poucos se lembram de que Moisés, mesmo que por alguns instantes, também contraiu aquela doença. Depois de receber a missão de voltar ao Egito, Moisés ficou relutante com Deus porque ele achava que o povo não iria acreditar nas suas palavras. Então o Senhor deu a ele 3 sinais, para convencer os hebreus, de que ele realmente era um enviado de Deus. O primeiro era transformar o seu cajado em serpente, e em seguida transformar o animal em cajado novamente, mas o que mais chama a nossa atenção é o segundo sinal. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Disse-lhes o Senhor: coloque a mão sobre o peito. Moisés obedeceu e, quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você e nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditaram no segundo. O Senhor mandou que Moisés colocasse a mão no peito e ao fazer isso a sua mão ficou leprosa em seguida. Deus ordenou que repetisse o mesmo movimento. Então a mão de Moisés ficou completamente curada. Com isso o Deus de Moisés estava mostrando seu grande poder de ferir e de curar. Número 2. O segundo fato interessante: Deus quis matar Moisés. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 4. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você para mim é um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Não sabemos que Moisés foi escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão e do poder de Faraó, mas por fazer parte do povo da aliança de Deus, Moisés deveria obedecer a ordem de circuncidar seus filhos no 8º dia. E por alguma razão Moisés não fez isso. Deus não podia permitir que o libertador escolhido por ele não cumprisse os termos da aliança, para fazer com que Moisés lhe obedecesse sabendo que ele não iria contra os desejos da sua mulher Zípora. Então ela mesma fez a circuncisão. E após isso o Senhor desistiu de matar Moisés. É claro que Deus não queria acabar com a vida dele, porque foi ele mesmo quem chamou. O que Deus pretendia era que Moisés obedecesse à sua lei e tivesse total compromisso com ela, já que ele se tornaria um instrumento para entregar a lei de Deus ao povo de Israel. Número 3. O terceiro fato interessante é o corpo de Moisés que nunca foi encontrado. Reza a lenda que Deus o enterrou em um local escondido de todos. Os túmulos de Abraão, Isaque e Jacó são conhecidos, mas o túmulo de Moisés é um mistério. No livro de Judas versículo 9 está escrito que o arcanjo Miguel precisou lutar com Satanás pelo corpo de Moisés.
mas o motivo disso não nos é explicado. Várias teorias foram criadas a respeito dessa luta. Uma delas é que Satanás, o acusador do povo de Deus, pode ter tentado evitar que Moisés fosse salvo por causa do seu pecado ao bater na rocha que sai a água, e por ter matado aquele soldado egípcio. Já outros estudiosos da Bíblia acreditam que Satanás não queria que o anjo levasse o corpo físico de Moisés para o céu, para que os hebreus os encontrassem e fizesse dos restos mortais daquele homem uma espécie de ídolo. Número 4. O quarto fato interessante: Moisés tinha 80 anos quando libertou o povo da escravidão. A Bíblia diz que Moisés viveu até os 120 anos, mas poucos sabem que a sua missão só começou quando ele já era um senhor de 80 anos de idade. Vamos ver como esse fato aconteceu. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Se continuarmos a leitura, veremos que Deus se apresenta a Moisés como Senhor do seu povo, e dá a ele a ordem de voltar ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão e do poder de Faraó. Então Moisés, aos 80 anos, pega sua família e volta para sua terra natal para cumprir a sua missão. Isso deixa claro quanto Moisés era temente ao seu Deus. Quando Moisés acreditava que era hora de aproveitar a sua velhice em paz em Midian, Deus chamou para iniciar a grande aventura da sua vida no Egito, e esses foram os anos mais interessantes, surpreendentes e maravilhosos da sua história. E você, pensando que as coisas são fáceis, acha que o Pai não tem nada preparado para você? Tenha paciência e continue firme nos caminhos de luz, porque na hora certa Ele pode te chamar para fazer algo muito especial. Número 5. Moisés não era bom com as palavras. Se você conhece a história de Moisés apenas pelo que você viu nos filmes ou na novela, você provavelmente vai ficar surpreso ao descobrir que ele não era muito bom em se comunicar. Isso nos mostra que Moisés era uma pessoa sem estudos, nos dias de hoje uma pessoa analfabeta. Essa deficiência de Moisés está em Êxodo capítulo 4. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falasse a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor. Agora, pois, vá, e eu estarei com você ensinando o que dizer. Muitos acreditam que Moisés era gago, mas não existe nada que comprove isso. O que a Bíblia nos mostra é que, diferente do que vemos na televisão, ele não era nada bom em se comunicar com as outras pessoas. Moisés cresceu ao lado de Faraó e por isso ele sabia que um bom líder deveria ter bons argumentos e boa postura para convencer as pessoas, e ele considerava que ele não tinha nada disso. Porém o seu Senhor lembrou que foi ele quem o capacitou e que era pelo seu poder que Moisés iria falar. Mesmo assim Moisés se sentiu incapaz e relutou, mas no fim ele obedece e vai. E antes de morrer, Moisés lembrou ao povo tudo que o Senhor havia feito por eles. E tudo o que ele disse está registrado no livro de Deuteronômio. Moisés então leu os 10 mandamentos para eles novamente, depois subiu a montanha, olhou para a terra prometida e morreu como Deus havia dito que aconteceria. Inscreva-se para apoiar nosso trabalho. Luz e sabedoria, e até o próximo vídeo. Obrigado.